É de fato que o efeito da Covid-19 tem impactado bastante as empresas dentro do mercado. As empresas estão preocupadas, os empresários estão preocupados, e nós, contadores, precisamos estar preocupados também em atender com informações e com orientações também os empresários que vão tomar as suas decisões. Só para a gente ter uma noção, uma pesquisa divulgada pela Federação Internacional lá do Canadá comenta que 30% das empresas lá no Canadá estão com tendência a fechar o negócio no próximo mês, no mês de junho. Um outro estudo que saiu recentemente também, numa pesquisa científica, agora dessa vez em relação aos Estados Unidos, indica que 43% dessas empresas estão com sérios problemas financeiros, estão preocupadas em relação aos declínios no que diz respeito aos fluxos de caixa, no que diz respeito ali ao elevadíssimo volume de despesas que não conseguem arcar. Então, 43% das empresas estão sofrendo bastante. Aqui no Brasil, no Paraná, também já saiu uma pesquisa indicando que teve uma queda de mais ou menos cerca de 15% na emissão de notas fiscais, quando considerado todas as atividades que são efetuadas no Paraná. Então, teve uma queda, por assim dizer, podemos traduzir, como 15% no faturamento das atividades do Paraná. Mas esse número, ele pode ser injusto, se a gente considerar que teve alguns setores na nossa economia que mantiveram as suas atividades, que são conhecidas como as essenciais. Se a gente pegar, por exemplo, os restaurantes, que é uma atividade não essencial e que em várias localidades tiveram que parar e trabalhar com entrega de marmitex, por exemplo, esses restaurantes eles tiveram ali uma queda em termos de faturamento de 40% a 60%. E aí, olhando todos esses números e também olhando aos números que o professor Tarifa já apresentou também, com os números do Sebrae, a gente pode perguntar, e agora, né? Então, é importante, no primeiro momento, buscar entender qual é a situação que as empresas estão passando, qual é o momento atual em que estamos, pensando aqui no ponto de vista contábil, financeiro, e aí, a partir daí, pensar em termos de gestão. O que pode ser feito para estabelecer em termos de medida, de forma a minimizar esses impactos que a pandemia traz. Eu trago uma ilustração que acontece e que está acontecendo com muitas empresas, que é uma queda de vendas. Então, por causa das medidas sanitárias de lockdown, isolamento social, quarentena, as empresas, muitas empresas em diversas localidades, têm tido uma evidente queda no volume de vendas. Isso conduz para uma queda também de contas a receber, seja contas a receber para os próximos meses, sejam recebíveis à vista também, dado que as vendas estão caindo. E isso gera, por consequência, uma queda no fluxo de caixa operacional. Tá? Então, uma queda no fluxo de caixa operacional também reduz a capacidade da empresa de realizar, por exemplo, compras para a revenda de mercadorias ou compras para a aquisição de materiais secundários para uma produção. E isso leva também, novamente, a uma queda de vendas posteriormente, já que reduz a capacidade produtiva daquele estabelecimento comercial ou daquela pequena indústria, por exemplo. Então, alguns autores chamam essa imagem de ciclo da morte financeira ou então espiral da morte, já que ele entra num ciclo vicioso de quedas. E é importante entender o que o empresário pode fazer num cenário como esse. Se a gente buscar, olhando para o próximo slide, buscar visualizar aqui o estado saudável de um fluxo de caixa operacional, especificamente, a gente vai ver que em condições normais de temperatura, a empresa terá lá um volume de receitas se tornando caixa, sendo recebidas no caixa, no banco, e isso sendo maior do que o volume de despesas e custos que ela tem. Então, isso é uma situação favorável em que a empresa, através dos fluxos de caixas operacionais, ela consegue ali gerar uma situação positiva. Se a gente olhar esse fluxo de caixa numa situação saudável, a gente vai ver que o saldo acumulado diário de fluxo de caixa vai ser sempre positivo. Então, se a empresa tem R$50 hoje, ela vai ter R$100 amanhã, líquidos, no outro dia 150, no outro dia 200 e assim por diante. Acontece que as empresas sofreram um baque por causa da queda brusca causada pelas medidas estabelecidas ali
por causa da pandemia, e essa queda brusca faz a gente repensar como gestores e também como contadores, qual é a perspectiva em relação ao fluxo de caixa, não só em termos monetários, quanto também em termos de tempo. Será que as empresas estão tendo tempo para para estabelecer novas medidas, para reagir a essa circunstância ou essas mudanças que têm acontecido? Então, nesse sentido, existe uma outra curva, além da curva que a gente ouve falar nos noticiários, né? É necessário achatar a curva. Existe também uma curva financeira que também precisa ser achatada e observada por contadores e empresários, que é o cenário que a gente pode ver na próxima tela. A gente vai observar aqui que quando ocorre um efeito de queda de vendas, as empresas têm que observar como estão as suas capacidades. Quando caem as vendas, os pesos não caem na mesma proporção, não caem na mesma medida. Os custos fixos continuam na empresa, despesas fixas continuam na empresa, então nós temos lá valores de aluguéis, o aluguel vai bater na porta do empresário. O gasto de energia pode até reduzir um pouco por causa do fechamento do comércio, mas a conta vai chegar de qualquer forma, e esses são os valores que precisam ser arcados, o empresário precisa lidar com esses valores para ter ali um fôlego de sobrevivência dentro do mercado. E aí, por causa dessa diferença de haver uma queda muito forte em relação às vendas e uma queda não tão forte em relação às despesas, ocorre um fenômeno chamado gap de fluxo de caixa, em que o volume de despesas ele tende a ser maior do que o volume de receitas geradas do ponto de vista do caixa. E isso faz com que a empresa possa entrar num cenário de insolvência, em que ela vai ter dificuldades para arcar com o pagamento de diversas contas, de diversas dívidas. E quais são os primeiros caminhos que se pode tomar nesse sentido? A gente pode pensar, por exemplo, em renegociações com fornecedores. Tem empresas aplicando estratégias de transformar passivo circulante em passivo não circulante. Vamos fazer renegociações e vamos postergar dívidas para aliviar o fluxo de caixa no atual momento. Então, isso é uma possível medida. Outra medida é trabalhar melhor o pós-venda, porque é muito melhor ter ali em mãos R$80 para fazer a gestão desses R$80 do que não ter, ou do que ter a certeza de não ter os R$100 da venda que foi realizada. Então, às vezes, medidas relacionadas a descontos, promoções, podem ali ser benéficas também em relação à aplicação por parte desses empresários. Então, aqui, conforme a gente pode ver, quando a gente observa o saldo acumulado diário do fluxo de caixa líquido, nessa circunstância, a gente vê literalmente uma curva que precisa ser achatada através dessas medidas. Às vezes, a compensação de um saldo negativo de caixa operacional pode ser compensado com a obtenção de empréstimos, como a utilização de incentivos governamentais, ou então tentar vender ali itens do ativo imobilizado para enxugar um pouco a estrutura e ter um fôlego ali em termos de caixa. Seja como for, é necessário buscar caminhos para achatar essa curva. Então, observe que neste exemplo, no gráfico, a gente tem uma curva em que a insolvência ela começa ali a partir do mês 2, mês 3, que é o mês em que muitas empresas começaram a ter problemas. Fevereiro, março, abril, muitas empresas começaram a ter problemas em termos de caixa a partir dali. Se as empresas tomam as medidas, conforme a gente pode ver na nossa próxima tela, as empresas começam a se aliviar um pouco mais. A ideia não é necessariamente trazer a curva da receita ou da entrada de caixa para cima das despesas, mas as medidas que podem ser tomadas vão ajudar a diminuir o gap e a aproximar a curva das entradas de caixas em relação às saídas de caixa. Isso ajuda também a abrandar a curva. E o tempo em que a insolvência ocorreria, ao invés de acontecer em março, abril, vai acontecer mais para frente, vai acontecer lá em julho, em agosto. Isso permite que o gestor, o administrador, consiga ter mais tempo para ele se reorganizar o seu negócio e aí ter tempo também suficiente para rever o seu planejamento em termos de caixa, em termos de orçamento de caixa. Isso são coisas que precisam ser revistas nesse momento e ser reestabelecida dentro do mercado, diante dessas novas condições. É claro que o normal, que antes se conhecia, não vai voltar. Agora nós temos um novo normal, isso também se aplica
aos aspectos financeiros, e é necessário que as empresas se adequem a essa nova realidade, sejam com vendas online, sejam modificando estruturas já existentes, modificando a própria estrutura de custos também, para favorecer para uma sobrevivência dentro do mercado. Então, são pontos que devem ser considerados e que o contador precisa levar como orientação para empresários, e que os empresários, por sua vez, precisam estar com os ouvidos abertos a esses tipos de informações. Medidas como, por exemplo, de não realizar distribuição de dividendos também pode beneficiar o caixa. Outras medidas, como tentar preservar ali o caixa em termos de pagamento, vamos fazer renegociações para não fazer pagamentos agora, vamos tentar obter descontos, vamos conversar com os nossos fornecedores, vamos conversar com os clientes, de forma a valorizar o caixa da empresa. Então, isso são pontos que devem ser levados em conta. E eu destaco aqui o planejamento orçamentário de caixa, a revisão dele, ele pode ser muito útil nesse momento para que os empresários e gestores enfrentem essa situação de pandemia. Então, era mais ou menos isso o recado que eu gostaria de deixar bem em relação às medidas governamentais e sociais, que isso também está trazendo contribuições para que as empresas, as pequenas e médias empresas, tenham um fôlego a mais em relação a fazer essa gestão com mais tranquilidade ao longo do tempo, para que esse momento da insolvência não aconteça agora, mas aconteça mais para frente, ou mesmo não aconteça, de fato, como é desejado. E aqui fica a mensagem que devemos buscar achatar essa curva financeira, não só a curva da saúde precisa ser achatada, mas também a curva financeira requer aqui preocupações em relação a esse achatamento.